Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, eu sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar sobre ONGs, trabalho e propriedade. Então segue a vinheta e vamos ao vídeo. Gente do céu! Pois bem, pessoal, pois bem, né? Eu pretendia não gravar esse vídeo até para não gerar uma antipatia em relação à minha pessoa, a qual eu não ligo, eu não tô nem aí se as pessoas têm simpatia ou não têm simpatia por mim. A minha preocupação é unicamente que eventual antipatia à minha pessoa, do César Mello, acabe gerando antipatia com terceiros, os quais são meus amigos, têm ligação comigo, etc, 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 né? Em razão das minhas opiniões acabarem gerando efeitos para terceiros. Então já deixo claro no começo do vídeo que essa é a minha opinião, decidi sozinho, não conversei com ninguém antes. Ninguém obrigatoriamente concorda comigo, apesar de que, em razão dos argumentos que serão apresentados logo mais, acredito que várias pessoas irão concordar, mesmo que eventualmente não admitam por uma questão de vizinhança, certo? Então, eu começo esse vídeo contando uma anedota. Pois bem, quando eu comecei a advogar, já contei para vocês, né? Eu era primariamente garoto de programa, então a maior parte da minha atividade comercial era relativo à parte de garoto de programa, certo? E também estava disponível para ser contratado para os serviços de advocacia, certo? Estava à disposição para ser contratado, porém, contudo, no entanto, né, eu recebia contatos dos clientes da parte de garoto de programa e tinha o telefone específico do escritório da advocacia, que inclusive é o mesmo número até hoje, né? Deve ter aí quase 20 anos o mesmo número de telefone. Nessa época, quando o telefone tocava, em geral, ou era a minha mãe ou era a minha avó. Certo? Dificilmente eu recebi uma ligação de clientes, especificamente falando, né? Então, para que eu iniciasse a minha atividade, né, de advocacia, né, pudesse abandonar a vida de garoto de programa, iniciar a atividade de advocacia, a OAB tinha na época, eu já pagava a OAB, tinha na época uma série de cursos, né, da ESA, a Escola Superior de Advocacia, que eram cursos grátis, né, já estavam pagos. Para a OAB eu não tinha nada para fazer, tinha os meus serviços, né, de garota de programa, né, quando eu tava meio à toa, eu falava, ó, fazer um curso na ESA, né, fazer um curso na ESA para ter um pouco de experiência até, porque como eu já relatei para vocês, eu fiz muito pouco estágio, né, já trabalhava na época que eu tava fazendo faculdade, em outras áreas, então não fiz muito estágio, falei, bom, uma forma de conhecer pessoas, fazer o networking, né, etc, etc. Pois bem, e uma vez... E assim sendo, eu fiz alguns cursos, né? Na época estava muito em moda, muito em voga o tal do direito do terceiro setor, não sei o que é basicamente ONG, certo? E comecei a estudar sobre isso, etc, 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 né? E fiz alguns cursos, redigi alguns textos, né? E, como já expliquei no vídeo anterior, a forma como eu faço a divulgação do meu serviço, é ter um site, escrever textos, escrever artigos, etc, etc. Que daí você coloca, digamos, um trabalho voluntário, um trabalho grátis no mundo, né? Para a partir disso, demonstrar sua capacidade e eventualmente ser contratado, certo? É a tal da amostra grátis, tá? E achei que esse poderia efetivamente ser um nicho, etc. Escrevi alguns artigos, escrevi algumas matérias no site, etc, etc. Até que eu recebi um contato do primeiro potencial cliente, querendo saber como é que fazia para abrir uma ONG, etc, 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 né? E a discussão seguiu mais ou menos assim. Não, porque a gente queria fazer uma ONG e tal, porque a gente já tem tudo organizado, porque isso, porque aquilo, que não sei quem, não sei o quê. Maravilha, né? Vocês vão trabalhar com o quê? Né? Ou seja, o que a ONG de vocês vai fazer? Aí o cara deu uma enrolada e eu insisti, né? Porque fazia diferença na época o que poderia ser conseguido de isenção, incentivos, etc, etc, né? E daí o cara me veio com essa resposta. Olha, doutor, na verdade é o seguinte, a gente já contratou o pessoal do telemarketing, a gente já logou o lugar, a gente já montou a URA, né? Na época não tinha esses negócios de VoIP, etc, né? Era tudo na URA e tal. A gente já montou a URA, a gente já tem aí 150 postos de telemarketing, certo? E agora a gente quer ver para formalizar e daí vai ver o que é que a gente vai fazer. Ou seja, o cara tinha montado já toda a estrutura de arrecadação de dinheiro, certo?
Ele queria ajudar as pessoas, ele queria uma causa, só que ele ainda não tinha decidido qual, certo? Ele montou toda a parte comercial do negócio, né? E efetivamente, o que eles iam fazer, né? Quais árvores queriam abraçar, quais unicórnios que eles iriam salvar, ele ainda não tinha decidido, certo? Nessa época, eu acabei percebendo que a sigla ONG, que muitas pessoas praticam a fake news de dizer que significa organização não governamental, na verdade significa onde nós ganha, tá? Essa que é a verdade, é onde nós ganha, tá? Tá cheio de ONG aí, né? Onde se você for pedir uma prestação de contas lá, você vai ver que 90% do orçamento da ONG é gasto justamente com a estrutura da ONG, né? O salário do pessoal do telemarketing, é aluguel do pessoal do telemarketing, é não sei o que do telemarketing, o salário do diretor, etc. E daí 10% eles compram 2 cestas básicas, distribuem lá, e é isso aí, né? O trabalho efetivo do objeto da ONG, ele responde por uma parte diminuta da efetiva movimentação, certo? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando essa pequena historinha? Porque eu vejo, tem havido, né, tem ocorrido, né, com uma certa frequência nessa área a qual nós estamos inseridos, certo? Eu vejo o surgimento e a forçação de barra para acontecer de surgirem muitas ONGs que pretendem fazer alguma coisa, certo? Já tem, né? Ah, não, a gente quer divulgar o negócio no Brasil, a gente quer mais acesso a direitos, certo? Só que eles querem primeiro receber o apoio das pessoas para depois fazer o serviço, certo? Legal, nossa, muito bom a sua associação, a sua instituição, a sua ONG, né? Não sei que brasileira, né? Cópia lá da americana e tal. Maravilha! O que vocês vão fazer? Não, que nós vamos lutar pelos direitos dos CACs. Maravilha! O que vocês vão fazer? Repito a pergunta. O que vocês vão fazer? Lutar pelos direitos dos CACs. Não, isso todo mundo está fazendo. Todo mundo tem interesse, está fazendo. Tem gente lutando a favor, tem gente lutando contra, certo? Mas esse genericão, lutar pelos direitos dos CACs, tá? É exatamente a mesma coisa que a Miss Universo que pergunta para ela, o que você quer? Eu quero a paz mundial, tá? É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, certo? É uma resposta absolutamente vazia para esconder o fato de que fazer mesmo você não vai fazer nada, certo? Assim como a resposta da Miss Universo, ela é para esconder o fato de que pensar ela realmente não pensa nada, querer ela realmente não quer nada, né? Ou o que ela quer ela não pode revelar, porque o que ela quer é ganhar o Miss Universo, ganhar um monte de dinheiro e receber aplausos por quem ela é. É isso que ela quer, né? Aí como fica feio, aí eu quero a paz mundial, né? Que na prática não quer dizer nada, certo? E aí que vem a grande questão, certo? E surgiu recentemente, né, um movimento de uma ONG, tá? E aí vem uma grande questão, porque essa ONG usa o nome de uma instituição séria, montada, que faz muita coisa, efetivamente faz muita coisa, e é por isso que é o primeiro lugar, é por isso que tem milhões de associados, é por isso que recebe grande apoio, é por isso que virou alvo do novo presidente dos Estados Unidos, certo? É por isso, não é o contrário. Não é receber o apoio e depois foi fazer. Ela fez, e por ter feito e ter continuado fazendo, ela manteve o apoio, certo? Então, utilizo o mesmo nome, tá? O que me gera muitas dúvidas sobre a legalidade já do início do negócio, porque teria que, no mínimo, ter uma autorização do pessoal para utilizar o nome, porque está utilizando o nome para emprestar credibilidade deles, tá? O que gera um conflito. O que do ponto de vista do direito, até do Código de Defesa do Consumidor, essa lei fascista, que eu sou contrário, mas ela existe no Brasil, certo? É repudiado, é considerado ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor, justamente porque você não pode, sem mérito próprio, emprestar o mérito de um terceiro sem autorização dele, né? Eu quero vender refrigerante, né? Aí eu vou chamar o meu refrigerante de Coca-Cola Brasil, né? Pra quê? Pra que eu vou chamar de Coca-Cola Brasil? Para as pessoas acharem que tem gosto de Coca-Cola, que tem qualidade de Coca-Cola, que é Coca-Cola, só que é Brasil, né? Sendo que não tem nada a ver, é um dolinho lá que eu inventei, certo? Isso é absolutamente legal, certo? Então, não tenho informações, mas tenho muita desconfiança de que não exista nenhuma homologação da entidade estrangeira que tem credibilidade para ser usado aqui, emprestando essa credibilidade aqui no Brasil, tá? Então, em relação à questão da propriedade intelectual, né, eu já vejo que começou mal,
né? Se não começou conseguindo uma autorização lá da entidade americana, e se houvesse essa autorização, provavelmente haveria uma publicação da própria entidade americana, olha, estamos abrindo uma filial no Brasil, ou estamos homologando a atividade no Brasil, expandindo a atividade no Brasil, não tem nada disso, tá? Acredito que o nome foi realmente, vamos dizer assim, emprestado sem autorização, né? A forma cortês de falar, né? Emprestado sem autorização, o que já demonstra que está começando errado. Está começando errado. Tá? Outro ponto importante a ser colocado é o seguinte: essa instituição, essa ONG, né, organização não governamental, pelo que eu vi, é formada integralmente por parlamentares, por congressistas, certo? Então, é uma O. Porque o NG desse negócio fica difícil, né, meu amigo? Né? Isso daí parece capitalismo chinês, né? Como é que funciona o capitalismo chinês? No capitalismo chinês, os grandes capitalistas, muito bem sucedidos, né? Por coincidência, uma enorme coincidência, são membros do Partido Comunista Chinês, né? Inclusive, a maioria é congressista, certo? E o que não é membro do Partido Comunista Chinês e acaba ficando rico, né? Quando resolve abrir a boca para reclamar do governo, né? Tira férias eternas para Nárnia, né? É um grande aí, era um dos homens mais ricos do mundo aí, ou mais ricos da China, né? Resolveu falar mal lá do governo chinês, né? E no final do ano tirou férias, né? Para Nárnia, né? Ninguém sabe onde é que ele tá, nunca mais postou em rede social, certo? E adicionalmente a isso, o governo chinês anunciou que irá estatizar a empresa dele, né? Então, a mim soa bastante esquisito uma ONG formada integralmente por congressistas, certo? Já vejo um grande problema aí, até por uma conta de limitação das ações, né, ou da legitimidade em razão da formação da questão, certo? E para fechar a cerejinha do bolo, tá? Para fechar a cerejinha do bolo, a grande questão é a seguinte: me faz parecer que essa organização quer o apoio dos CACs para trabalhar de forma pré-paga, né? Ou seja, até agora, o que esses congressistas fizeram pelos CACs de verdade? Bosta nenhuma, tá? De prático, de resolvido, de funcionou, bosta nenhuma. Quem fez foi o presidente que fez, certo? Com exceção de um ou outro nome, tá? Um deles é um senador, que vocês podem presumir quem é. Esse daí realmente fez, sentou, estudou, botou o dele na reta para defender o decreto do presidente lá no Senado, certo? Fez, gastou tempo, trabalhou, tá tentando resolver outros problemas que surgiram, tá? Mas tirando esse e tirando alguns outros, tem nada, só tem discursinho, só tem blá blá blá, certo? Então o que acontece? É uma ONG que pretende agir na forma pré-paga, né? Pré-paga. Primeiro, os CACs fazem o seu apoio, apresentam o seu apoio, lhes dão legitimidade e daí eles vão fazer, tá? O que já é extremamente ruim para qualquer tipo de ONG, tá? Vocês sabem que eu, por exemplo, apoio o ProArmas, certo? Só que o meu apoio ao ProArmas surgiu depois que o Marcos Polon foi lá e fez. Eu já relatei para vocês, o ProArmas era uma coisa minha, do Polon, da Regiane, do Barreto, do Ronaldo, de uma galerinha dessa área que tinha um grupo e pretendia fazer. E qual que foi? Por que não deu certo todo mundo? Porque cada um tinha uma ideia de como deveria ser feito. Por exemplo, a minha ideia do ProArmas era o seguinte: a gente criaria uma espécie de uma assessoria jurídica, os associados fariam uma demanda, assessoria jurídica, eu preciso de um recurso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, teria um sistema que filtraria essas demandas e os participantes, os associados, os prestadores de serviço, receberiam essa demanda, fariam e receberiam dinheiro por isso, certo? Seria uma questão muito mais de prestação de serviço, de assessoria jurídica, do que realmente um ativismo pró-armas, certo? Ah, César, e essa questão de ir lá e falar com as pessoas e fazer o ativismo político? Para mim não passou pela cabeça, porque eu não sei fazer isso. Tá? Está além das minhas capacidades de atuação, mas não estava além das capacidades do Marcos Polon. Aí o Marcos Polon falou, vai ser organizado isso, aquilo, mas eu posso ir lá e fazer, entendeu? E daí ele foi lá e fez o ProArmas, etc. Não ficou esperando o César terminar de decidir, a Regiane, o Barreto, etc. Ele foi lá e fez, certo? E o que ele fez? Primeiro, ele foi lá, visitou com pessoas, falou com pessoas, articulou, né, começou a viajar, etc. E quando ele lançou o ProArmas
para a obtenção de resultado, a marca ProArmas, certo? Foi com o planejamento de duas ações evidentes, corretas, certas, né? Coisas que realmente seriam fazer, não era paz mundial, né? Não era mais direitos, eram coisas concretas. O quê? Nós vamos visitar todos os estados e conversar com Exército e PF para tentar corrigir problemas, tá? Ações concretas, todos os estados do Brasil. E nós vamos organizar uma manifestação no 9/7 para demonstrar que nós temos força política, tá? Duas ações concretas, certo? Então, o ProArmas é pós-pago. O ProArmas foi lá, fez, e daí quem acha que é bom, quem acha que não é micareta, quem acha que se consegue alguma coisa no Brasil sem partir pro bangalô, certo? Apoia o ProArmas. Quem acha que é micareta, quem acha que no Brasil só mediante revolução e não sei quem, não sei mais hoje não, porque tá quente, certo? Daí não apoia. Pronto. Agora, qual que é o problema que eu vejo dessas ONGs que estão surgindo? É que é tudo na modalidade pré-paga. A gente precisa primeiro que vocês apoiem, depois a gente vai decidir o que fazer. E me dá um déjà vu gigantesco do cara que me ligou e falou, não, doutor, a gente já montou toda a estrutura de arrecadação de benefícios para nós, agora falta saber quem que a gente vai ajudar, certo? Me parece a mesma coisa, tá? Então, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, tá? E é construtiva por quê? Vocês querem fazer o negócio? Primeiro, resolvam a legalidade do nome, tá? Resolvam a legalidade do nome, porque senão esse troço já nasce natimorto, certo? Na hora que ficar grande, na hora que começar a dar certo, vai receber um processo lá do dono do nome, daí vai ter que mudar de nome, tá? Além de a vergonha que isso vai ser, certo? Segundo, vai me desculpar, toda a diretoria desse negócio é formada por parlamentares. Meus amigos, vocês já têm 2 anos de mandato. 2 anos de mandato. Recebe por mês, tem assessor, tem verba, tem um monte de coisa. Cadê a ação? Cadê a ação? É sério mesmo que vai ser no pré-pago? A gente tem que primeiro apoiar e depois a gente vai ver o que vai fazer. Vocês estão de sacanagem. Estão de sacanagem. Vocês querem o apoio? Vocês querem o apoio do César Mello? Vai sair o decreto, não vai? Vai sair o decreto? Vai. Qual é o plano de vocês para manter essa porra desse decreto? Qual é o plano? Não tem plano nenhum. Não sabe. Não pensaram. Qual que é o plano? Vamos fazer as postagenzinhas para conseguir apoio. Não. Vocês têm mandato. Qual é o plano? O que vai ser efetivamente feito? Ou vai ser no pré-pago? Então, a crítica construtiva é: tem mandato, tem salário, tem verba, tem assessor, tem disponibilidade de tempo, né? Não é uma quarta-feira, onde o vídeo está sendo gravado 1h30 da tarde, porque tô desde as 7 horas da manhã botando coisas que no meio das férias eu tenho que pôr em dia para conseguir pagar as coisas no fim do mês, certo? E daí separar um tempinho não remunerado para fazer isso aqui, certo? Vocês têm o tempo já remunerado, o assessor, a verba, um monte de coisa, tá? O serviço entregue em troca disso está uma merda, uma bosta. Se eu fosse chefe de vocês, já tava todo mundo demitido, com exceção de 2, que realmente fizeram. Certo? Então, querem o aplauso? Querem colher os louros? Tá? Primeiro, não existe apoio pré-pago. Qual é o plano? Vão sair os decretos. Qual é o plano para a manutenção dos decretos? Certo? Então vamos lá. Como que a gente vai organizar essa bagunça? Tem a ONG, né? A ONG chinesa com nome copiado e formado por parlamentares. Tá? Eles querem o apoio dos CACs. Maravilha. Tá? Vão sair os decretos. Se no final de 2021 esses decretos estiverem valendo, todos os CACs vão dar apoio a essa ONG não governamental chinesa com nome copiado. Certo? Peço a todos os CACs. Aí o serviço foi mostrado. Aí realmente o troço funcionou, apresentaram, fizeram o trabalho, tá certo, maravilha. Não só receberão o apoio dos CACs, como recomendarei a reeleição de todos os parlamentares, inclusive os que gastam metade do seu tempo falando mal do governo Bolsonaro. Né? Inclusive desses. Agora, pedir que a gente faça no pré-pago, vai sair uns decretos aí, se filiem a nossa ONG, apoiem o nosso movimento que não fez nada ainda, além de copiar o nome de um troço americano. Vai me desculpar, meus amigos, vai me desculpar, mas aí eu vou ter que concordar com a galerinha do Bangalô, certo?
aí ia ser feito muito de trouxa. Aí ia ser feito muito de trouxa. No pré-pago não dá. No pré-pago não dá. Né? No pré-pago, infelizmente, fica difícil. Tá? Então, vamos encerrar o vídeo para não ficar muito longo e eu também não tenho um infarto, certo? Da seguinte forma, tá? Eu, César Mello, particularmente, tá? Não conversei com ninguém sobre isso, certo? Eu penso da seguinte forma. ONG, associação, seja o que for, no pré-pago não dá, tá? Políticos de toda sorte, que dizem que apoiam a causa, tá? Eu estou cagando para o que vocês dizem. O que vale é o que vocês fazem, certo? E estou afirmando com todas as letras que o que foi feito está muito aquém do esperado. Muito aquém. Muito, muito, muito aquém. Até para o padrão FUNSA de produtividade está muito aquém, certo? Se fosse uma empresa privada, já estava todo mundo demitido. Estava todo mundo demitido, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, perceber o que está fazendo errado, estudar, ver o que pode melhorar, certo? Né? Estudar como é que o inimigo faz. Estudar como é que o inimigo faz, como é que o inimigo leva à frente as pautas deles, né? Eles não fazem umas emendas, eles não botam os assessores, certo? Eles não criam situações específicas, né? Um seminário, um congresso, uma revista. O que eles fazem que vocês não fazem, certo? Então, dá uma estudadinha, Sun Tzu, né? Arte da guerra, estude o inimigo, copie o que for bom, altere para você, certo? Então, fica aqui o meu compromisso. Fica aqui o meu compromisso. No pré-pago não vai rolar, certo? Mas, aparentemente, vão sair decretos, certo? Não estamos pedindo nem que façam o seu serviço, certo? O seu serviço. Qual que era o seu serviço? O seu serviço era já estar articulando para revogar o Estatuto do Desarmamento, né? Já nem perto disso. Nem perto disso. Não é nem o serviço de vocês. É só auxiliar o presidente num serviço que é de vocês. Ou seja, é só não deixar de derrubar o decreto, tá? Se nem isso for possível de ser feito, infelizmente, né? É a mesma coisa, né? Que você contratar alguém para arrumar o motor do seu carro, certo? Ele pintar toda a latareta e devolver o carro com o motor fundido, né? Lindo, maravilhoso, mas não foi isso que eu pedi, certo? O que eu vou fazer? Vou levar em outra oficina, tá? Então, gente, é isso. Em relação a essas ONGs que estão surgindo aí em momentos, né? Já tem algumas há algum tempo agindo assim, né? Querem apoio no pré-pago, né? Não tem nada para fazer. Ah, não, é que se vocês me apoiarem, daí eu vou fazer. Não, meu amigo, no pré-pago não rola, né? E agora estão surgindo outras, coincidentemente, junto com o anúncio dos decretos, etc., com certeza pura coincidência, né? Utilizando nomes copiados, né? E integrados por membros do governo, né? Basicamente, uma ONG chinesa. O que, a princípio, não tem problema nenhum. Desde que o serviço faça, certo? Gente, avançando a pauta, até o PCO serve, certo? Avançando a pauta, até o PCO serve, tá? Então, gente, em atendimento à demanda popular, era isso que eu tinha para comentar sobre essas ONGs que estão surgindo, né? Para atender a esse filão de atenção que está se tornando popular com o governo Bolsonaro, tá? Eu entendo que todo mundo tem o direito de criar a sua ONG, criar o seu movimento, fazer o que quiser, da forma que quiser, mas a meu critério, apenas os que realmente fazem alguma coisa é que merecem o nosso apoio, quer ideológico, quer financeiro. Tá? Então é isso, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e lembrem-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós acreditar e apoiar quem efetivamente está fazendo alguma coisa, cobrando que quem está pedindo o apoio no pré-pago, primeiro faça, para depois receber o nosso apoio. Então é isso, até o próximo vídeo.